Olá, benditos! Estamos de volta para a continuação da nossa jornada juntos até o Apocalipse com a minissérie 4 dias acompanhando a relutância de Jonas, esse profeta conhecido por muitos pelo modo como reagiu à ordem de Deus. Jonas, cujo nome significa pomba, aparece no livro de 2 Reis como o profeta de Gat-Hefer, uma cidade da tribo de Zebulon, no reino do norte de Israel. Do início ao fim do seu livro, podemos ver provas da graça e do amor de Deus para com as nações além de Israel e até mesmo por seus inimigos. O livro de Jonas é sobre a vontade soberana de Deus e como reagimos a ela. Também é sobre o amor de Deus e o modo como compartilhamos esse amor com os outros. Deus falou com Jonas da sua maneira única e poderosa, ordenando que ele fosse à cidade pagã de Nínive para denunciar os seus pecados e chamar aquele povo ao arrependimento. Caso contrário, eles teriam de enfrentar o julgamento de Deus. A cidade de Nínive era a capital do Império Assírio e, segundo os historiadores, era a cidade mais importante do mundo daquela época. Seu povo era cruel, guerreiro e inimigo de longa data do povo de Israel. Eram famosos por suas execuções cruéis, como empalação, decapitação e remoção da pele dos prisioneiros. Isso explica a relutância de Jonas em pregar aos ninivitas. O pecado daquele povo ofendia a santidade de Deus, de modo que eles foram responsabilizados por suas maldades. Mas Deus também mostrou sua misericórdia ao enviar o seu profeta para lhes dar uma oportunidade de arrependimento. Jonas sabia como os ninivitas eram maus e por isso não tinha nenhum interesse em que eles escapassem do julgamento divino. Por isso, ele tentou fugir para a cidade de Tarsis, que era considerada na época os confins da terra. Nínive ficava a cerca de 800 quilômetros a nordeste de Israel e Tarsis ficava no outro extremo, na costa sudoeste do que hoje é a Espanha, cerca de 3.000 quilômetros a oeste de Israel. Jonas desceu até o porto de Jope e pegou o navio para Tarsis, com a intenção de se afastar o máximo possível da presença do Senhor. O profeta se deixou levar pelo impulso perigoso de tentar fugir. Podemos tomar Jonas como exemplo do perigo de fazer as coisas apenas com base em mero impulso ou sentimentos, lembrando que o nosso coração é enganoso. Enquanto o navio navegava suavemente sobre o mar, Jonas, sem se dar conta de que não se pode fugir da presença de Deus, caiu num sono profundo no porão. Então o Senhor enviou uma tempestade. Nós estamos acostumados a lembrar de Jesus acalmando as águas na tempestade. Mas Deus também pode agitar as águas e criar uma tempestade e das grandes. O navio e os marinheiros estavam em uma posição perigosa por causa da presença de Jonas no navio. É certo que ele pagou a passagem e embarcou como qualquer passageiro, mas ele não devia estar ali. Fazer algo errado, mesmo da maneira mais correta possível, não torna ninguém correto. Se for contrário à vontade do Senhor, mesmo sendo feito com as melhores intenções, ainda assim será um pecado que levará o desobediente a sofrer as consequências. Quando a tempestade se intensificou e os marinheiros se viram em apuros, começaram a jogar a carga do barco no mar. Como isso não bastou, eles instintivamente se voltaram cada um para o seu Deus. Enquanto isso, Jonas dormia profundamente no porão do navio. Veja que cena curiosa e trágica nós temos aqui. Todos os marinheiros eram homens devotos aos seus deuses. No entanto, seus deuses não podiam fazer nada. E onde estava o único homem a bordo que tinha um relacionamento com o Deus verdadeiro, que conhecia a sua palavra e o adorava? Dormindo no porão. Alguns cristãos vivem assim nos nossos dias, totalmente indiferentes a tudo que está acontecendo à sua volta.
É negligente com a obra de Deus em um tempo em que há tumulto e tempestades no reino espiritual em toda parte do planeta. Satanás está fazendo barulho suficiente para acordar todos os Jonas, mas eles permanecem indiferentes no sono profundo da indolência. Quem está acordado tem plena consciência da realidade das coisas espirituais por trás dos acontecimentos. Quem está acordado não considera a alma uma fantasia, nem o céu uma ficção, nem o inferno um conto, mas anda e age neste mundo com determinação e firmeza em obedecer aos comandos do Senhor. O capitão do navio acordou Jonas para que ele também clamasse ao seu Deus. Deve ter parecido estranho para Jonas que os marinheiros exigissem que ele invocasse seu Deus. Afinal, sua única razão para estar naquele navio era justamente para escapar do seu Deus. Quando os marinheiros perceberam que suas preces eram tão inúteis quanto seus esforços, concluíram que a tempestade tinha sido enviada pelos deuses como um julgamento por algum crime cometido por algum deles, e decidiram fazer um sorteio para descobrir quem era o culpado. É importante destacar que o uso da sorte é mencionado e sancionado no Antigo Testamento. E embora tenha sido usado também no Novo Testamento, na escolha do substituto de Judas, não é visto mais na Bíblia após o dia de Pentecostes. Ao que parece, esse uso se tornou desnecessário pelo dom do Espírito Santo, que traz um julgamento correto e esclarece todas as coisas. Quando a sorte caiu sobre Jonas, os marinheiros quiseram mais informações sobre ele. Descobriram então que ele era hebreu e que temia a Deus. Ironicamente, o profeta não mostrou tanto temor assim ao desobedecer a Deus. Ele ainda acrescentou que estava fugindo por causa da missão que Deus o havia incumbido de fazer. Essa informação deixou aqueles homens mais apavorados do que nunca, e eles perguntaram: por que você fez isso? Note que até mesmo um descrente que conhece alguma verdade sobre Deus pode, com razão, repreender um cristão que está resistindo à vontade de Deus. Enquanto isso, o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas reconheceu que aquela tempestade vinha da parte de Deus por causa da sua desobediência e por isso pediu para ser lançado ao mar. Acontece que aqueles gentios pagãos tinham escrúpulos morais e não queriam lançar um homem à morte, mesmo sendo um homem desobediente ao seu Deus, e continuaram tentando remar mais um pouco. Mas, quanto mais eles remavam, mais tempestuoso o mar ficava. E quando viram que não havia outra alternativa, eles rogaram ao Senhor, mesmo sem conhecê-lo, que não os considerasse culpados de tirar a vida de Jonas. E então o lançaram ao mar. Com isso, o mar se acalmou e eles viram o grande poder de Deus e que a resistência de Jonas a ele era o verdadeiro problema. Em uma resposta lógica, os marinheiros temeram ainda mais ao Senhor. Não sabemos qual foi o sacrifício, nem os votos que os marinheiros fizeram. Talvez o versículo 16 signifique o que eles fariam ao chegar em segurança ao porto. Curiosamente, Jonas, que estava fugindo de uma missão aos gentios, sem querer, serviu de testemunho para a conversão de uma tripulação inteira de marinheiros gentios. Enquanto isso, Jonas afundou no mar e foi engolido por um peixe enviado por Deus. Algumas pessoas questionam se isso de fato aconteceu, mas nós sabemos que para Deus nada é impossível, até mesmo criar um peixe especialmente para aquela ocasião. Além disso, o próprio Jesus confirmou a veracidade desse acontecimento. Não se sabe exatamente qual foi o peixe, mas podemos dizer com certeza que para Jonas era um peixe salva-vidas. Embora ele fosse um profeta rebelde e resistente, Deus ainda não havia terminado sua obra através dele e por isso preservou a sua vida.
Deus poderia ter resgatado Jonas de várias outras maneiras, mas ele escolheu essa maneira específica por causa do efeito que teria no coração de Jonas. Este livro nos mostra princípios importantes sobre a soberania de Deus. A história de Jonas nos mostra que Deus tem um jeito especial de nos levar a querer aquilo que Ele quer. Mas o que Jonas ficou fazendo durante 3 dias e 3 noites na barriga do peixe? É sobre isso que nós iremos falar no nosso encontro de amanhã, aqui no Canal Bendito, o nosso canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos.